Eu sei o que vai acontecer, Carol. E agora vai baixar o hater aqui em mim e eu vou falar o que os haters dizem. Porque eles sabem, eles têm certeza que vai acontecer isso. Os mineradores vão desistir de minerar Bitcoin. Sabe por quê? Porque eles vão ganhar só um satoshi de recompensa, Carol. E esse um satoshi de recompensa não vai valer a pena para os mineradores. Não vai pagar a operação, né? Ali até o ano, no último halving, não vai pagar a operação deles. Eles vão ter mais custos para ganhar um satoshi por bloco. Não vai fazer sentido. Eles vão desistir de minerar. O hash rate vai cair e a rede Bitcoin vai ficar desprotegida e morrer. Até mesmo morrer, porque não vai mais ter minerador na rede. E pior ainda, depois que não tiver nem mais satoshi para receber como recompensa, vai ser pior ainda. Aí sim que não vai mais ter minerador na rede, porque não vai ter mais por que minerar. Aí morreu o Bitcoin. 2140, o Bitcoin morreu, a galera abandonou o barco. Nossa, esse é o sonho de todo shitcoiner, de todo fiat, né? Porque tem que botar um food na mesa. Tá, por que a galera fala isso, né? Acabar a recompensa para os mineradores é horrível. Eles vão desistir, vão desligar suas máquinas. Como é que era que estavam falando? O orçamento de defesa vai ficar comprometido. Security budget vai ficar comprometido. Isso é tão 2022. Olha como já tá antigo esse papo. Quando a gente vem assim, tem papinho de shitcoiner que já vem de muito tempo, que é para justamente posicionar a sua moeda preferida, o sistema que eles querem pumpar, como melhor que Bitcoin. Essa era uma das narrativas para Proof of Stake, para outros protocolos que queriam se vender como melhores, mais escaláveis que Bitcoin, ou até mesmo melhores para o meio ambiente, porque não tinha mineração, porque de qualquer forma vai morrer, entende? Por que eles falam isso? Porque realmente, com o tempo, o hash rate, ou seja, o poder computacional empregado na rede, está crescendo, está subindo muito. Ou seja, tem cada vez mais pessoas minerando, empresas minerando e mais máquinas com poder computacional sendo ligadas na rede, competindo para minerar o próximo bloco e receber essas recompensas. E aí o hater vem e fala isso que tu comentou, pensando, se a recompensa vai cair, isso quer dizer que eles não vão conseguir manter as operações. Vai ficar cada vez mais caro, eles vão receber cada vez menos, não vai ser economicamente viável minerar Bitcoin. E aí que tá o problema, né? Não estudou Bitcoin. Por quê? Os mineradores, eles se monetizam não só com a recompensa que é dada pela rede, mas também pelas taxas que a própria rede paga para processar transações. E esse é um ponto crucial da rede Bitcoin, porque tudo, absolutamente tudo, funciona através de transações. Abrir um canal de Lightning, abrir uma sidechain, fazer uma multisig, outros scripts que surgem na rede Bitcoin, é tudo através de transações. E quanto mais complexa uma transação, quanto mais código vai nela, se é uma transação com um script gigantesco, sei lá, abrir uma sidechain, é muito mais pesado, ocupa muito mais espaço de bloco. E vale lembrar que a taxa paga pela rede, ela muda e oscila de preço de acordo com a demanda por espaço no bloco. E o peso das transações também, né? Então, quanto mais competição por espaço de bloco, ou seja, quanto mais transações competindo para serem processadas, e quanto mais pesadas essas transações que querem ser inseridas no bloco, querem ser processadas, mais caras são as taxas. E quanto mais caras as taxas, mais os mineradores conseguem, enfim, se financiar. Não sei se tu lembra, Cacá, vai lembrar, claro. Ano passado, início de 2023, recente tinha surgido Runes, Ordinals, esse monte de cacareco, shitcoin, que agora até já não sei, olha só, não sei eu falar mais, né? Teve ali no halving é o melhor exemplo. Naquela semana após halving, lançaram um protocolo que emitia a shitcoin no Bitcoin, Runes, e alguns mineradores naquela época receberam muito mais em taxas do que em recompensa por bloco. Então, eles estão recebendo agora 3,125 Bitcoin por bloco minerado. Eles chegaram a receber 6, 7 Bitcoin, quase o dobro ali de Bitcoin que eles recebem como recompensa pela mineração da rede. Eles receberam em taxas de pessoas querendo aquele bloco, querendo ser inseridos naquele bloco. E isso comprova essa teoria, pelo menos no curto prazo, porque é uma teoria de longuíssimo prazo, para daqui 120 anos. Mas o ponto é, a rede já vai começar a operar dessa forma, não em 2140, mas muito antes. E aí tem alguns dados que mostram isso. Eu vou compartilhar aqui de novo, tá? Quer comentar alguma coisa sobre isso que eu falei antes de eu mostrar esses gráficos? Não, vamos direto para os gráficos. Bora lá.
Tá. Então, aqui, ó. Primeiro ponto é que esse gráfico ele mostra a receita dos mineradores em amarelo em taxas, em laranja em recompensa por bloco. E se a gente observar, conforme o Bitcoin vai se valorizando ao longo do tempo, tudo vai subindo, né? A quantidade de Bitcoin precificada em dólares e a quantidade de Bitcoin em taxas, né? Também precificada em dólares em amarelo. Então a gente acompanha o seguinte. Se esses mineradores conseguirem acumular Bitcoin ao longo do tempo, eles já vão ter uma grande fonte de receita, que é a própria valorização do Bitcoin que eles mineraram ao longo do tempo no passado. Então, quanto mais os mineradores acumularem Bitcoin, melhor. A gente tem visto um movimento inverso, quando tem os picos de mercado, eles têm vendido Bitcoin, né, para se financiar, para pagar as contas de luz, que no fim das contas são pagas em fiat, na maior parte dos casos. Mas esse ano começou um movimento de mineradoras criando a estratégia Sailor, ou seja, pegando dívida em fiat, emitindo ações para poder fazer uma reserva de Bitcoin, e essa reserva pode ser os próprios Bitcoin que eles minerarem. Ou seja, os próprios mineradores, que antes era uma fonte de liquidez e ofertando o Bitcoin para o mercado, eles passam a ser uma fonte de demanda, mas isso é outro assunto. A gente observa que ao longo do tempo, os valores em taxas têm ficado mais estáveis, ou seja, os picos de taxas eram mais ali no topo do bull, né? Como aqui 2017, aqui 2021. E agora, de 2023 para cá, começou a ficar mais espalhado. E subiu muito mais agora aqui em, deixa eu ver, abril de 2024, maio, quando começou a subir e pós-halving, subiu muito, justamente com esses protocolos que eu falei que estão sendo criados na rede Bitcoin. Então, com o tempo, a gente está vendo que a própria valorização do Bitcoin e a criação de mais protocolos e camadas no Bitcoin, seja para especulação, ou seja, demanda por pagamentos rápidos como a rede Lightning, isso gera um maior número de aberturas de canais, ou até mesmo sidechains de outros protocolos que podem se acoplar no Bitcoin, isso tudo resulta em pagamento de taxa para os mineradores para essas transações serem inseridas no bloco. Por quê? Sidechain, qualquer protocolo que queira pensar em ser uma camada 2, precisa ter alguma conexão com a camada 1. E essa conexão é a transação. Tem um monte de protocolo aí que se diz camada 2 do Bitcoin, só que não é, porque não processa a transação em camada 1. Isso é muito importante e crucial. Eles pegam um dado aleatório da camada 1 e jogam para a sua sidechain. Não é camada 2, porque não tem um ponto de ancoragem em camada 1. Exemplo, para você abrir um canal de Lightning, você tem que fazer uma transação via multisig abrindo um canal com outra pessoa. Então, você tem uma transação que aconteceu em camada 1, abrindo um canal de pagamentos que vai operar off-chain, mas a ancoragem está em camada 1. E é assim que outras camadas, e o desenvolvimento dessas camadas, né, começa a financiar a camada 1 da rede Bitcoin, começa a escalar como um protocolo com várias camadas de fato. E o que a gente observa é que isso tem acontecido direto ao longo do tempo. Então, a quantidade de Bitcoin tem caído ao longo do tempo, que os mineradores estão recebendo. No início recebia muito mais Bitcoin, mas em dólares esse pagamento ele tende a crescer cada vez mais. Então, existe um grande incentivo, inclusive, para os mineradores em segurarem esses Bitcoin, porque eles vão representar mais saúde nas suas operações no futuro. E o que eu queria mostrar é esse gráfico aqui, que ele é bem antigo, ele é de 2016, se eu não estou equivocada, é do Awi and Wonder. Ele publicou esse gráfico bem clássico e depois deletou do relatório, e o Dan Held depois compartilhou ele no outro relatório, e é o que está mais disponível hoje em dia. Mas essa é uma projeção que ele fez, mostrando em que ponto vai acontecer esse crossover point, ou seja, o momento em que as taxas vão substituir a recompensa por bloco para os mineradores, e aí vai ser o principal componente de receita deles. E é isso que mostra aqui, tá? Em azul tá a recompensa por bloco caindo ao longo do tempo. Em amarelo tá as taxas da rede, que tendem a crescer ao longo do tempo. E segundo eles, a expectativa é que antes de 2030, quando cerca de 97, 98% dos bitcoins já vão ter sido minerados, 99% vai ser em 2035, mas eles consideram que provavelmente antes disso, daqui mais ou menos 6 anos, 5 anos, acontece essa mudança, em que os mineradores tendem a receber mais em taxas do que em mineração por bloco. Isso já começou a acontecer ali com runes e com o crescimento da rede Bitcoin, né? Mais transações on-chain, mais protocolos sendo criados, ou seja, mais volume de negociações ali o minerador vai acabar processando, isso acaba suplantando em volume, e é muito bom para o minerador, e é isso que vai financiar ele não precisar se desfazer dos Bitcoin que ele recebeu para pagar as contas e desligar suas máquinas e acabar com todo o seu modelo de negócio, né?
Boa, Carol, o que tu trouxe aqui foi basicamente uma explicação do que então vai manter a rede daqui para frente. O que os haters esquecem é que justamente os mineradores eles não ganham somente eles não ganham somente a recompensa por bloco, mas eles ganham sim nas taxas das transações, e não só das transações assim de um envio de Bitcoin de uma carteira para outra, mas sim nas taxas de aberturas de canais, de outros tipos de operações, de camadas que estão se acoplando à camada on-chain. Então, quando acabar a mineração em 2140, o que a galera tem que... Estou longe do microfone. O que a galera tem que lembrar é que um satoshi, lá em 2140, quanto que vai estar valendo? Qual vai ser o preço de um satoshi? Pode ser muita grana, a gente não tem nem noção de quanto vai ser isso. Qual vai ser o preço de um Bitcoin em 2140?